Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, queridos catequizandos e catequistas da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Quixabeira, amados irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais. Jesus hoje conta para nós uma parábola. Uma parábola é um ensinamento do Senhor, onde ele usa uma comparação para nos explicar uma verdade do reino dos céus. O semeador é o próprio Cristo, que espalha a semente da sua palavra. E a semente da palavra de Deus, ela pode cair em diferentes terrenos. Ela pode cair à beira do caminho, e os pássaros do céu retiram a semente. Às vezes, nós somos esta beira do caminho onde cai a semente. A semente cai, porém não encontra uma terra adequada em nosso coração, em nossa vida, e logo perdemos a semente. Às vezes estamos na Santa Missa, às vezes ouvimos a palavra de Deus, às vezes até procuramos ler a palavra de Deus, porém essa palavra não penetra no nosso coração. Porém, essa palavra fica apenas na superfície. E então, os pássaros, assim como eles, comem uma semente que não está fincada na terra, assim a vida nos faz perder a palavra de Deus, quando esta palavra é apenas acolhida de modo superficial. Quando nós não deixamos que esta palavra penetre no nosso coração. Outras vezes, a semente do Evangelho, que é lançada por Cristo, ela encontra o nosso coração assim como um terreno cheio de pedras. Ela brota, porém, logo seca. Às vezes estamos na missa e aquela palavra nos toca, e nós sentimos que ela brotou no nosso coração,
Porém, às vezes, esta palavra que brotou, que nos tocou, ela logo seca, porque eu não cultivo, porque eu não coloco mais terra, porque eu não dou à semente que caiu no meu coração as condições para que continue viva. Às vezes, ouvimos a palavra de Deus e logo em seguida as coisas da vida, as preocupações, assim como as pedras, não permitem que esta semente crie raízes, se aprofunde no nosso ser. Outras vezes, a semente do Evangelho cai na nossa vida, porém, essa semente que brotou é sufocada como os espinhos. Quais seriam os espinhos que sufocam a palavra de Deus na nossa vida? Primeiro desses espinhos é a preguiça espiritual. Essa preguiça espiritual que impede que eu me movimente para o Senhor, que impede que eu participe verdadeiramente da vida de fé. Esta preguiça espiritual é como este espinho que não permite que a planta se desenvolva, que sufoca a semente que brotou. Outras vezes são os nossos pecados que impedem a palavra de Deus de crescer. Outras vezes são pessoas que retiram o nosso foco do Senhor, que retiram a nossa atenção de Cristo. Outras vezes, esses espinhos são situações da vida que me desviam do Senhor, que me desviam do reto caminho, que desviam o meu olhar do altar e da cruz do Senhor. Porém, outra vez, a semente pode cair em terra boa. E quando a semente cai em terra boa, ela produz o seu fruto, e um fruto abundante. Amados irmãos, talvez agora a gente se pergunte, e o meu coração hoje, como está? Está como a beira do caminho? Está como o terreno cheio de pedras? Está como os espinhos? Ou está como terra boa? Talvez a resposta seja um pouco mais complexa do que nós esperamos. Talvez no nosso coração tenha todos esses tipos de terreno. Talvez o nosso coração hoje seja um pouco de pedras, um pouco de espinhos, um pouco de caminho, mas também um pouco de terra boa, que espera a semente do Evangelho, e cuja semente pode dar fruto, e através de mim, os ramos do Evangelho podem chegar às outras pessoas. Necessitamos então transformar o nosso coração para que todo ele seja terra boa para acolher o Senhor. A terra, ela pode ser preparada para cair a semente do Evangelho. Nós não podemos somente dizer, não, no meu coração existem espinhos, pedras, mas nós podemos transformar a terra do nosso coração em terra boa para acolher a semente do Evangelho. E 3 atitudes eu gostaria de concluir a homilia de hoje, oferecendo 3 atitudes que transformam a terra do nosso coração em terra boa. A primeira atitude é retirar as pedras do terreno do nosso coração. O que seriam essas pedras? Seriam tudo aquilo que são obstáculos para o Senhor, começando pelo pecado. Através da confissão, nós retiramos estas pedras do nosso coração e nós transformamos o nosso coração em terra boa.
Outras coisas são os obstáculos que nós criamos ao Evangelho. Por exemplo, o nosso jeito de pensar. Por exemplo, o nosso jeito de ser, que não é o jeito de Cristo. Por exemplo, as nossas ideias fixas, as quais eu não tenho coragem de abandonar, para que o Senhor possa depositar a semente do seu Evangelho e esta semente possa crescer. Outras vezes nós precisamos tirar os espinhos para que a semente do Evangelho caia em terra boa. Os espinhos são as coisas que nos desviam do Senhor, são as coisas que roubam a nossa atenção do Senhor. Por exemplo, os meios de comunicação, por exemplo, o celular, por exemplo, o tempo demasiado que eu gasto na internet, na TV, e voltar a criar o hábito de ter um tempo para o Senhor. Ter um tempo para o Senhor é preparar o nosso caminho, é preparar a estrada para que o semeador lance a semente em nosso coração. E por último, o modo mais importante para que a semente do Evangelho encontre um terreno bom no nosso coração é através da oração. Por exemplo, chegando na igreja e suplicando a Jesus: Senhor, prepare o meu coração para que seja terreno bom para colher a semente do Evangelho. Ao longo da semana, criar momentos no meu dia a dia, momentos de oração, que preparam o meu coração como uma terra boa, à espera da semente do Evangelho. Não podemos, amados irmãos, nos contentar em olhar para o nosso coração e reconhecê-lo como uma terra com espinhos, com pedra ou como beira de caminho. Devemos nos dispormos ativamente a limparmos a terra do nosso coração. Ou então, não podemos também cruzar os braços e olhar para o nosso coração e dizer: o meu coração é terra boa. Sempre quando a semente do Evangelho cai, ela brota. E não podemos ficar parados contemplando o nosso coração como terra boa, porque também na terra boa podem crescer ervas daninhas. Porque também na terra boa do nosso coração podem brotar coisas que atrapalham a semente do Evangelho. Então é necessário, como bom agricultor, estar atentos, olhando para a terra do nosso coração, para logo que brotem ervas daninhas, tenhamos a coragem de arrancá-las e deixar o nosso coração pronto, e somente pronto para acolher a semente do Evangelho. A vida sobre esta terra não é outra coisa senão cuidar do nosso coração para que sempre seja terra boa e disponível para acolher a palavra de Deus. E esta palavra que brotando nos dará a vida eterna, nos fará entrar na plenitude do amor de Deus. Supliquemos nesta Santa Missa, por meio de Nossa Senhora, ela que foi toda pronta para receber o Senhor. Supliquemos que ela nos ajude a mantermos a terra do nosso coração sempre disponível para acolher a semente do Evangelho. Amém. Creio